Nós vamos trabalhar agora com a função logarítmica. Quando se fala em logaritmo, tem que estar presente a ideia de que nós estamos trabalhando com o valor de um expoente. O logaritmo surgiu para se resolver potências muito grandes. A ideia primeira foi esta. Hoje nós temos escalas, por exemplo, a escala que se mede a intensidade de um terremoto, que é a escala Richter, a base dela é o logaritmo. Alguns problemas de matemática financeira, principalmente quando tem que determinar tempo de aplicação de um determinado capital a juro composto, acaba usando o conceito do logaritmo. Então, esses elementos são usados no dia a dia para se determinar e se efetuar os cálculos. Enfim, a ideia do logaritmo, então, é a ideia de se determinar o expoente. Observe o seguinte, ó. Se eu tenho A e B, dois números reais positivos, ou seja, dois números maiores que zero. O B tem que ser um número diferente de 1, além de maior que zero, diferente de 1. Isso aqui já está a condição para que exista um logaritmo. Tá? E aí depois nós vamos escrever o que significa o A e o B. Chamamos de logaritmo, e a gente indica por log, de A na base B, o expoente x. Então, nós temos aqui logaritmo de A na base B é igual a x, que é o valor do logaritmo. Então, nós temos o A, que é o logaritmando, o B, que é a base. Como nós escrevemos aqui, o A tem que ser um número maior do que zero. Então, o logaritmando tem que ser um número maior que zero. E a base tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Este logaritmo aqui vai gerar um valor x. Como é que eu uso essa ideia do logaritmo para efetuar o cálculo desse expoente? Nós vamos pegar a base, que é o b, elevado no valor do logaritmo, que é o x, vai ser igual ao logaritmando. Então, b base no valor do logaritmo é igual ao logaritmando. Logaritmo é o expoente. Vamos aos exemplos. O primeiro que nós temos aqui. Eu vou calcular o valor desse logaritmo. Observe, é logaritmo de 128 na base 2. Tá? Então, sempre que eu vou resolver, como eu quero saber o valor do logaritmo, eu vou igualar a x. X é o valor do logaritmo. Então, eu vou pegar a base, que é 2, elevado ao valor do logaritmo, que é x. Isso é igual ao logaritmando, que é 128. Então, como foi titulado no início, o logaritmo é o expoente. Aqui nós temos uma equação exponencial. 2 na x, fatorando 128, dá 2 na sétima. Então, cancelando, tem o x é 7. Qual é o valor desse logaritmo? 7. Ou seja, a ideia é a seguinte, ó, qual é o valor do expoente do 2 para que fique igual a 128? Essa é a lógica de que você está trabalhando e que está calculando o logaritmo. Então, aqui é 7. Uma letra B, observa assim, ó, se eu tivesse isso aqui, 0,0001. Quando não aparece base no logaritmo, a base é 10. No logaritmo, quando não tem base aqui, está implícito que a base é 10. Então, nesse caso, você considera como se fosse uma base 10. E aí, da mesma forma, vai igualar a x, aí vai ter 10 na x é igual a 0,001. 10 na x tem quantos algarismos após a vírgula? Tem 4. E o último é 1, então fica 10 na menos 4. Cancela, x é menos 4.
Então, qual é o expoente aqui do 10 para que gere o valor 0,001 menos 4? E assim, a partir da definição, nós podemos analisar algumas consequências que essa definição nos traz. A primeira, se eu tenho logaritmando e base iguais, quando logaritmando e base são iguais, o valor desse logaritmo é 1. Observe aqui, se eu tenho o logaritmo de 2 na base 2, se você pensar em resolver, fica o quê? Faria igual a x, né? Ficaria 2 na x igual a 2. Cancela, cancela, x igual a quanto? X igual a 1. Então, o valor desse logaritmo é 1. Segunda consequência, quando logaritmando é 1, não importa qual seja o valor da base, o resultado desse logaritmo é 0. Né? Observe nesse caso aqui, se nós fôssemos resolver, ficaria 2 na x igual a 1. Como é que eu transformo 1 para a base 2? 2 na 0. Então, nós teríamos 2 na x é 2 na 0. Cancela, cancela. O valor desse logaritmo é 0. Quando temos que o logaritmando é uma potência da base. Logaritmando é uma potência da base. O valor desse logaritmo é o expoente do logaritmando. Então, observe, o logaritmo de 2 na sexta na base 2. O resultado disso aqui vai ser 6. Se você fosse resolver ele, faria igual a x, fica 2 na x igual a 2 na sexta, cancela, cancela, x é 6. Então, o valor desse teu logaritmo é 6. E uma quarta consequência, quando a base é uma potência do logaritmando. Quando a base for uma potência do logaritmando, o valor desse logaritmo é o inverso do expoente da base. Se aqui nós temos b na n como base, o valor desse logaritmo vai ser 1 sobre n. Veja aí, se nós fôssemos resolver este, né, aqui o resultado é 1/5, mas veja assim, eu vou fazer 2 na 5x é igual a 2. Cancela, cancela, 5x é igual a 1, x é 1/5. Então, nós temos que esse logaritmo vale 1/5. A quinta consequência. Quando nós temos logaritmo como expoente e a base da potência for a mesma que a base do logaritmo, então, logaritmo expoente, base da potência a mesma que a base do logaritmo. O resultado dessa operação é o logaritmando. Nesse caso, observe aqui, você tem 3, logaritmo de 27 na base 3. Base da potência e base do logaritmo são iguais. O resultado dessa operação é 27. Nesse caso aqui, você tem como calcular esse logaritmo, né? Você poderia efetuar o cálculo desse logaritmo e a partir daí resolver a potência. Veja, se eu vou calcular, olha aqui, log 27 na base 3, vou igualar a x, fica 3 na x é 27, 3 na x é 3 na 3, x é 3. Então, esse expoente, que é o logaritmo de 27 na base 3, deu 3. Então, nós teríamos o quê? 3 na 3, que vai dar os 27. Em muitos casos, você não tem como resolver esse expoente aqui. Então, você vai direto. Quando base da potência e a base do logaritmo, sendo esse logaritmo expoente, forem iguais, o resultado é o logaritmando. A sexta consequência, se eu tenho logaritmo de A na base B, quando eu vou inverter base e logaritmando, o resultado é
o inverso. Veja aqui um exemplo. Se você tem logaritmo de 4 na base 2, o resultado desse logaritmo é 2. Agora, se eu inverter logaritmando de base, eu vou ter a base inversa também. Então, o logaritmo de 2 na base 4 é 1/2.